é um enigma, mas esse enigma foi criado pelos padres da Igreja Católica para se livrar de Javé, e para poder igualar Jesus a esse enigma, para também um homem judeu crucificado como bandido sumisse, já que agora ele era o herói dos romanos, exatamente aqueles que o crucificaram. Veja como o entendimento é tortuoso. Tá? Isso aqui não é para crianças, tá, pessoal? E nós humanos somos crianças, porque a gente é bem intencionado, mas não é para criança, é um negócio complicado. Enfim, surge, portanto, a expansão árabe sobre a Península Ibérica, e essa terra onde hoje a gente está pisando, foi exatamente por aqui que os árabes entraram logo no início, século 8, 9, 10, 11, 12, para dominar, a pretensão de dominar toda a Europa. E a Península Ibérica, sob a perspectiva espiritual, tem grande importância nessa história, mas isso é um outro papo. E, por volta do ano 1000, a gente já mostrou a vocês que o Oriente estava um progresso grande, mas o Ocidente era todo mundo analfabeto, e assim ficou até o tempo de Lutero, século XVI. Lutero, em 1525, trocou cartas com Erasmo de Roterdã, que também era protestante. E a situação era tão complicada que Lutero e Erasmo, discutindo sobre a teologia protestante, para fazer frente à teologia católica, eles discutiam alguns termos que a nossa filosofia procura, sobre esses termos, criar boas definições e conceitos. E Lutero, numa carta para Erasmo de Roterdã, disse, porque o livre-arbítrio humano é assim, assim. Aí Erasmo escreve, existe livre-arbítrio? Aí Lutero, sim, existe livre-arbítrio, blá, blá, blá. Erasmo diz, não é livre-arbítrio, é servo-arbítrio. Nós humanos somos todos servos de Deus. E o arbítrio que a gente tem é só a partir desse fato estabelecido. Então a gente não tem livre-arbítrio. O livre se acaba na hora que você já nasce servo e obrigado. Então seu arbítrio é só daqui para frente. Essas discussões só foram possíveis no século XVI, graças a Lutero, quando ele rompeu com aquele famoso livro das Taças da Sagrada Chancelaria Apostólica Romana, que numa página estavam escritos todos os pecados que um ser humano podia cometer. Do lado, o preço da indulgência que o pecador deveria pagar por aquele pecado. Pagar a quem? A representar Deus. Mas quem é que representava Deus na Terra? A igreja. Então tinha que pagar a igreja. Mas como descobriu o pecado dos pecadores? Aí um outro cardeal, muito inteligente, disse, vamos criar a confissão obrigatória. Porque na hora do Deus sentado, escutando a sua confissão, ou seja, um padre, e o pecador de joelhos, e o pecador sendo filho de Eva, já era um pecador, porque nasceu, ele tinha que reconhecer algum pecado, aí aqui o padre ia dizer 10 euros, 20 euros, 50 euros, de acordo com a tabela do livro das Taças da Sagrada Chancelaria Apostólica Romana. E muita gente passava fome para pagar os pecados. Lutero foi alguém que disse, ei, basta ter fé. Se lembra, basta ter fé de Paulo? Ele pegou a doutrina da justificação pela fé, que de novo não foi nem Jesus que falou disso, foi Paulo que inventou, mas Lutero resgatou e o pensamento protestante surgiu aqui. Mas na época era libertador. Porque essa frase, basta ter fé em Jesus, significa não precisa pagar as indulgências. Aí acabou, não, este que vos fala. Podemos até fazer negócio. Eu tenho 2 indulgências que meu avô materno comprou para mim quando eu nasci. Está lá na minha gaveta. Eu mostrei essa indulgência. São 2 figuras, está no meu nome, mas é negociado. Então, assim, Lutero não acabou com isso, não. Isso foi agora, no século XX. Então, por baixo dos panos, em quem ainda acredita em indulgência, aí tem a foto bonita, mais bonita, menos bonita. Quanto é que você tem para comprar? Dependendo do preço, rola. Então, assim, nós continuamos ingênuos. Meu avô fez isso, minha avó fez isso, acreditando. Eu respeito profundamente a todos nós humanos que somos ou fomos enganados pelos espertos. Esses espertos é que um dia vão ter que prestar contas frente à própria consciência deles, no dia que tiverem. Nós, os que fomos enganados, é só uma questão de aprendizado para parar de ser babaca e saber para onde dirigir os nossos esforços. O inconformismo é necessário, desde que seja um conformismo sábio que não promova a revolução violenta. Mas a servidão estúpida, cretina, essa tem que cessar. Deixa só. Obrigado. Sério, é daí que vêm os contratos que nós fazemos, quando cá vimos. Exatamente. Também pode passar por esses ensinamentos que foram há 2 tipos, usando as tuas palavras, tá? Há 2 tipos de contratos. Tá? Não tenha dúvida que em certos centros purgatoriais você só sai de lá com um contrato desse assinado. Mas para espíritos minimamente esclarecidos, isso não existe nada disso. Existe programa encarnatório, no bojo das possibilidades de realização de cada um de nós. Mas qual é a diferença aqui? Esses espíritos que vêm sem esse tipo de contrato que você está dizendo são espíritos livres, que ninguém consegue dizer para eles, ei, ou você faz esse contrato ou você vai para o inferno. Esses espíritos dizem, vai pintar macaco. Mas para quem é vítima, pintar leão, né? Então eu vou mudar de macaco para leão por um motivo que eu não vou poder explicar aqui para vocês. Vai pintar leão. Então, mas para quem é vítima da crença, aí assina um contrato com medo de ir para o inferno, porque então, a ignorância nos faz isso aí, infelizmente. Mas, então, assim, só Descartes, Newton, depois Schopenhauer, Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche, esses caras, esses filósofos que foram, junto com o iluminismo, ajudando a liberdade, ajudando o pensamento ocidental a se libertar desse livre cretinice até o século XVI. Oi? Olha, eu não tenho certeza, todos eles não, mas Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche, eu sei que são. O Descartes eu não sei dizer. Então, oi? Então, o Oriente e o Ocidente estava ferrado, o Ocidente estava ferrado, o Oriente muito bem, obrigado, mas com as cruzadas, tudo voltou a estaca zero, porque o progresso do Oriente foi destruído pelas cruzadas europeias. Voltou todo mundo a estaca zero. E assim ficou até a Revolução Industrial do século XVIII. Quer dizer que as cruzadas foram horríveis? Só foram. Porque pelo menos, mas se não tivessem corrido as cruzadas, o Oriente estava lá na frente e nós dentro estaríamos atrás, sim, provavelmente. Mas a humanidade, nós somos um barco só. Pelo menos alguém teria. Mas do jeito que foi feito, todo mundo foi para trás. Todo mundo estacionou. Então, como eu disse para vocês, o progresso do Islã, o início das cruzadas, convergiu tudo isso no século XI, 1969 houve a primeira cruzada. Aí, no meio das cruzadas,
como eu falei para vocês, ressurge aquele mesmo grupo de marcionistas que estavam encarnados aqui. Mas, indo para essa história de novo. Vamos agora ver a história de Jesus imaginando o seguinte. Quando Jesus é ressuscitado, aí a gente vai um pouco para a pergunta que foi feita. Quando das aparições de Jesus ressuscitado, ele passou a dar novas mensagens, tanto para a plateia terrena, como também para a plateia espiritual. Então, as aparições de Jesus ressuscitado e a repercussão das suas novas mensagens agora como ressuscitado. Tanto para a plateia terrena, como para a plateia espiritual. Que tipo de repercussão essas novas mensagens produziram? Aqui na Terra, produziu exatamente o surgimento dos setianos. Mas e na espiritualidade? Porque quando Jesus surgiu, quando qualquer um de nós surge, há um vínculo da família espiritual com a qual a gente pertence, e esse acompanhamento naturalmente é feito. Que tipo de acompanhamento? Os espíritos que nos amam ficam nos acompanhando. Nós temos guia espiritual, temos amigos espirituais que tentam, inclusive, nos dar força, nos orientar, nos empurrar para frente. Mas se tiver alguém que não gosta da gente, esse alguém que não gosta da gente também vai acompanhar. Olha lá, Rogério voltou às lides carnais. Eu não gosto de Rogério. Vamos atrapalhar. Rogério me fez isso em vidas passadas. Eu, Rogério, não. O espírito me anima. Eu, Rogério, não sei de nada disso. Nós, humanos, nunca sabemos de nada. Já nos vemos existindo com o nome que os nossos pais nos deram. E a gente vai indo. Uma mão invisível vai nos levando, promove certas coisas. Quando a gente vê, a gente está casado com alguém, tem tantos filhos. Está trabalhando não sei aonde. A gente vê, a vida passou. Escolha mesmo que a gente faz, no nosso servo, arbítrio, não, como Erasmo dizia, é quase nenhuma. Mas a gente vai, pensando que somos nós que estamos fazendo as coisas. Que seja, é assim que o truque da vida nos oferta, é disso que a gente se alimenta. Quando Jesus, na primeira parte da sua tarefa, vivo biologicamente falando, viveu 3 anos de drama, tentando assumir uma vestimenta de autoridade terrena que ele não queria, a turma na espiritualidade não sabia que Jesus iria descumprir o que estava determinado no genoma, que foi inseminado em Maria, para que o ser humano que daquilo nascesse com o genoma, ou seja, o código genético, que o impelisse, o impulsionasse, do jeito que o nosso código genético nos impele, nos impulsiona. E por que Jesus resolveu descumprir? Assim, quem é que já existia nessa história antes de Jesus? O Espírito que animou Jesus. Quem é que já existia nessa história antes de Jesus? O tal ser Rockman, ou Sofia, que retirou de si um código genético e os seus anjos inseminaram uma criança de 15 anos, que se viu grávida sem nunca ter tido relações com ninguém. Isso é uma violência terrível, mas a gente diz, Maria foi escolhida por Deus, bendita é. Vai para o lugar de Maria. Engravida com 15 anos, prometida em casamento a alguém, sem ter transado com ninguém, de repente você sabe, né? Não foi fácil. E a gente chama isso de graça de Deus. Que Deus faria uma violência dessa com uma criança, com qualquer ser? Isso não é Deus, é essa figura estranha chamada de Deus. Mas a espiritualidade até então, o que é a espiritualidade? São os espíritos que ficam na espiritualidade, assistindo a vida terrena, e quando Jesus nasceu, profecias durante milênios, então não era a vida de um Rogério, de um Jesus, aí todo mundo acompanha a vida do cara. E todo mundo na espiritualidade, ou seja, as diversas faixas da plateia espiritual, porque, como eu disse no início, a espiritualidade não é democrática, não é todo mundo misturado, não. É cada grupo de espíritos afinizados de acordo com a capacidade linguística dos conceitos que tem e de acordo com a pulsação espiritual que emana de cada um. Então, são diversas cidades espirituais assistindo o que se passa lá na Terra quando interessa a eles. E a vida de Jesus interessava muito porque foi algo profetizado. Mas Jesus estava decepcionando a todo mundo. No Evangelho, diz que Jesus, quando voltou a Cafarnaum, resolveu nem ir para casa porque não queria ver a família. Por quê? Porque a família estava enchendo o saco dele. Jesus, como é que você vai ser? Então vejam como a coisa é um pouco séria. No Evangelho conta que Jesus foi procurado pelos pais dos apóstolos, porque os pais dos apóstolos estavam brigando, discutindo entre eles sobre o quê? Jesus, quando você for o rei de Israel, meu filho, que é seu apóstolo, vai ser ministro de que pasta? O meu filho vai estar à sua direita ou à sua esquerda, Jesus? E Jesus, pessoal, meu reino não é desse mundo. Mas você é rei. Eu sou, mas eu não vou ser rei desse mundo aqui. Não, mas eu sou, mas não é desse mundo. Então, assim, compreendam muito do que Jesus disse. Foi vivenciando esses momentos para ele dramáticos, em que, de fato, as profecias todas diziam que ele era aquele Messias. Ele disse a todo mundo, sim, de fato eu sou esse Messias, só que eu não vou, os termos da velha aliança eu não vou implementar. Eu estou criando aqui uma nova aliança. Essa nova aliança a gente não quer não, porque você tem que ser... Nós humanos somos uns bichos meio estranhos. Quando o Edward Wilson estava vivo, Edward Wilson, até o dia desse era o maior biólogo vivo, ele morreu, acho que no ano 2004, coisa que vale. E o cara, de Harvard, um belo dia, ele que era orientador de não sei quantos doutorandos, mestrandos, autor de não sei quantos livros, mentor de não sei quantas teses, um belo dia ele reuniu toda a turma lá de Harvard e disse, eu tenho uma coisa para dizer. O que foi? Eu errei. Errou com uma tese tal da minha carreira acadêmica, eu fiz tal enunciado, criei tal assertiva, criei tal regra, tese, foi aprovado, todo mundo comprovou, mas eu errei, todo mundo errou junto comigo. Eu vou ter que mudar isso aqui. Não, você não vai mudar não. Não, mas eu preciso, não, você não errou não, errou, expulsaram o cara do auditório. Aí ele marcou outra reunião para assumir publicamente o erro. Aí a turma foi com panela, quando ele começou a falar, todo mundo batia panela. Isso em Harvard. Porque ninguém queria assumir o erro dele, porque iria atrapalhar verbas de pesquisa. Vários livros tinham sido publicados por ele e outros tomando o tal erro dele como sendo correto. Ou seja, nós humanos somos estranhos. E a turma estava estranhíssima com Jesus, porque Jesus tinha que ser o Messias. E ele não conseguia. Mas a pergunta é por que ele não conseguia? Segundo o que ele próprio disse na espiritualidade, o eu dele, quando se fez humano, mesmo sentindo os impulsos advindos do genoma do seu corpo, que era o de Rockman ou Sofia, mas não conseguia. Ele se achava indigno de usar poderes para subjugar humanos. Por isso que ele criou a nova aliança. Tentou convencer os humanos, ou
tentou sensibilizar os humanos a verem como ele amava esse ser chamado Javé, convidou os humanos para ver se amavam Javé desse jeito, mas a turma não queria. Então, Jesus se queimou com todo mundo na época dele. Quando Jesus foi crucificado, muita gente estava pé da vida com Jesus por ele ser fraco. Só que é difícil dizer essa frase. Mas é exatamente assim como as pessoas se sentiram. Traídas por Jesus. Olhem bem. Porque Jesus deixou até o último instante todo mundo pensar. Ele não deixou, não. Ele tentou dizer. E no final, ao invés de um legado de um ministério, ele deixou um sepulcro vazio. Na espiritualidade, a turma que estava acompanhando Jesus, também ficou todo mundo sem entender nada. Menos ainda, essa turma espiritual passou a compreender quando ele, ressuscitado, começou a dizer novas mensagens. Mas essas novas mensagens eram ele explicando o porquê dele não ter assumido o poder violento quando era humano. Isso criou um problemaço na espiritualidade. Você quer fazer uma pergunta? Aproveitando essa deixa do nascimento de Jesus, uma pergunta que eu já estou para fazer há algum tempo. Essa parte humana de Jesus não teria sido por causa da Maria, da mãe? Não influenciou a humanização de Jesus? Sim, mas é o seguinte. A resposta mais honesta seria sim e não. Por quê? O sangue de Benjamim, o 12º filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos hebreias vieram dessa descendência, e Maria pertence à tribo de Benjamim, que foi o último filho de Jacó a surgir. Isso na época de Jacó. O penúltimo filho de Jacó era José, que foi vendido pelos irmãos mercadores egípcios. Depois, José se torna ministro do faraó. A turma, os descendentes de Jacó ficam passando fome. Isso lá no 1600, 1700 anos antes de Cristo. Aí os irmãos vão ao Egito pedir guarida e comida. José reconhece os irmãos que o traiçoaram, mas manda eles irem para o Egito. Então a turma vai para o Egito. Jacó perdoa todo mundo se torna cidadão convidado ao Egito, mas séculos depois os hebreus são escravizados pelos egípcios. É preciso que Moisés surja para... Quando Moisés sai pelo deserto, leva essas 12 tribos e enfrenta diversos povos nômades do exército. Javé manda Moisés matar todo mundo com fio de espada, os filisteus, vários povos ali do deserto. E tem um momento que, como essas 12 tribos eram tão atacadas, que eles resolvem, depois da morte de Moisés, criar um rei. Então Saul se transforma no primeiro rei, vem Davi, Salomão. Quando Roboão, filho de Salomão, assume o reinado de Israel, as 12 tribos não aceitam, então as 12 tribos se separam. 10 tribos do norte formam o reino de Israel e as 2 tribos do sul, o reino de Judá. Esses 2 reinos, entre os anos 922 a 722 a.C., são atacados pelo maior reino que existia nesse período, que era o reino do Império Assírio. Em 722, o Império Assírio finalmente domina o reino de Israel, que são as 10 tribos do norte. As 2 tribos do sul, o reino de Judá, continuam independentes. Mas essas 10 tribos do norte são levadas pelos assírios como prisioneiros, o Império Assírio é muito grande. E a 12ª tribo de Benjamim é levada lá para onde seria a religião da Gália Francesa. Oi? Gália Francesa. Isso aqui eles estavam... Aí depois, quando os descendentes dessa tribo descem para o Oriente Médio e fundam lá no Oriente Médio a Galileia, para se lembrar da Gália Francesa. Galileia, a pequena Gália. Então esse DNA misturado aqui, de Maria, por isso que os judeus da Judéia diziam que Galileu não era judeu de sangue puro, porque tem a turma que foi, das 10 tribos, que foi, tornou-se mestiça com outros povos. Então, sim, o DNA que Maria, de toda a história, tinha um quê de inconformismo, tinha um quê de insubmissão, e respondendo a sua pergunta, isso passou para Jesus. Mas por que a resposta mais honesta é sim e não? Porque mesmo Maria tendo esse DNA, ela passou a vida inteira dela sendo orientada e acreditando que o filho dela ia ser rei de Israel. Porque é o que estava nas escrituras, ela lia toda semana aquilo lá nas sinagogas. E ela sabia que o filho dele era o Messias, porque se alguém nesse mundo sabia como Jesus tinha nascido, essa alguém foi Maria. Então ela cobrava de Jesus que Jesus deveria ser o Messias. Mas o DNA que ela passou para Jesus foi o que permitiu, no DNA de Jesus, que tinha as instruções para ele ser o Messias violento, o antivírus, que fez com que o eu humano de Jesus, mesmo sendo cobrado pela mãe, pela família, por todo mundo, e pelo genoma que ele tinha, mas o eu dele não passou. Ancorado nesse antivírus, desse livro de Benjamin. Então, assim, a plateia espiritual olhava e dizia, cara, não é possível. Jesus, lá na hora da cruz, vai fazer um truque, vai sair voando, vai dizer, eu sou... E ele não fez isso. Não foi um baque. Não? Espiritualmente, que as coisas que os humanos conseguiam compreender, ele não lhe importava, porque ele não veio aqui ele veio aqui precisamente para demonstrar a transcendência da matéria, que é o que ele fez na cruz. Porque ele não ressuscita, ele transcende a matéria. Que é o que ele veio para mostrar. A missão que os outros seres humanos tinham entendido naquela altura, que era ele fazer ou governar o mundo, ele governou de outra forma. Porque a missão, o plano espiritual dele era outro. Ele estava noutro registro. Ele não tinha explicações a ninguém. Ele era um ser de outra dimensão. Nós não compreendemos, não é? Mas assim, esse assunto, ele não se encerra com a simplicidade que tu encerraste as tuas palavras e eu estou encerrando as minhas. Porque, assim, nós somos durante 2000 anos, né, induzidos a associarmos as nossas crenças um pacote de emoções que nos une a Jesus, partindo de pressupostos de que Jesus é alguém que se sacrificou pela humanidade, porque Agostinho de Hipona, que viveu no século IV, que foi um dos primeiros teólogos da Igreja Católica, já católica romana, o pessoal chegava e dizia, Agostinho, a vida é ruim, né? A vida é boa. Mas, Agostinho, a gente... E assim, lá atrás, né? Não está escrito na Bíblia que Deus fez tal coisa, e depois aquele via, isso era bom. Então Deus criou os bichos, aí viu que era bom. Deus criou o dia, aí viu que era bom. Deus criou os humanos, aí viu que era bom. Que Deus é esse que só sabe se é bom depois que cria? Quer dizer, antes
Não, mas Deus é perfeito, a vida é perfeita, e a vida é ruim para você, pecador, porque você que estraga a vida exatamente. Agostinho deu um burro na mesa dele e disse: a partir de hoje, quem disser que Deus é ruim e a vida é ruim, ou que Deus não é perfeito e a vida é ruim, vai para o inferno. Para ver se as pessoas paravam de perguntar. Então, assim, nós também temos certeza que Jesus nos ama. Que Jesus deu a vida dele em sacrifício por todos nós. E assim, a teologia católica, para encontrar uma justificativa para o fato de Jesus ter pedido a um Deus perfeito, por causa daquele cálice, e esse Deus perfeito, entre aspas, disse não, e Jesus foi crucificado. O que a teologia diz? Deus perfeito, ama tanto os seres humanos, que exigiu que seu filho dileto sofresse para que com o sangue do seu sofrimento os pecados dessa humanidade fossem lavados. Vejam como Deus ama o ser humano. É assim que a teologia há 1.400 anos diz, 1.500 anos diz, e os católicos. Né? Mas assim, Jesus nasceu encomendado num pacote genético determinado para ser um Messias violento, para ser mais um avatar à moda de Rama, de Krishna, que se metia em guerras, que tomava partido, que liquidava o mal. E o homem, Jesus, mesmo sabendo disso, tendo superpoderes, voava, flutuava, fazia o que queria, resolveu ir contra a sua própria agenda espiritual. O espírito de Jesus esperava que Jesus fosse isso. O homem Jesus se recusou a cumprir a agenda do seu próprio espírito. O homem Jesus se recusou a cumprir a agenda de Rockman, Sofia. O homem Jesus resolveu pagar o preço de ser desagradável com todo mundo a quem ele amava, mesmo sabendo que ia se dar mal, ia deixar todo mundo numa situação horrível. Todo mundo quem? Os que o amavam, porque essa turma queria ser dona da aristocracia do império que Jesus iria criar. É difícil a gente compreender isso, porque a nossa sensibilidade foi levada para outros caminhos, por outras estradas. Mas assim, o homem Jesus foi de surpresa em surpresa, de susto em susto, de terror em terror. E não é que ele tenha decidido heroicamente algo. Segundo o que consta, é porque ele não conseguiu dar curso àquilo que o DNA dele estava em ponto, aquilo que todo mundo esperava dele. Ou seja, ele simplesmente optou por se sentir digno, ainda que se ferrando e ferrando com todo mundo. Esse é o resumo. Complicado. Eu já vou ter que encerrar, porque já são 9h40. Então, assim, esse assunto a gente vai falar no último dia, tá certo? Você quer fazer uma pergunta? Mas o nascimento de Jesus coincidiu com o início da Era de Peixes. E nós estamos a acabar a Era de Peixes e a Era de Aquário. Qual o significado destes 2000 anos? Por isso é que eu disse que é uma pergunta um bocado comprida, um bocado fora do contexto, mas como estamos a falar de Jesus, de compaixão e de sacrifício, de confusão ao mesmo tempo, porque temos uma era que era de guerra e que era o Velho Testamento e agora... Eu vou pedir a você para responder essa pergunta no último dia, junto com a dela, porque para eu responder essa pergunta, para que eu possa responder, eu vou ter que falar de astrologia védica, do significado do zodiacal dessas eras de peixe, de aquários, das fofocas astrológicas e das fofocas proféticas, que se refere a cada 2000 anos um avatar domina. A cada 2000 anos um ente poderoso domina. E o que eu diria a você é que nós estamos no finalzinho da era de peixes, em 2037 devemos entrar na era de aquário, aquários ainda que alguns já digam que entramos, mas a resposta que eu vou lhe dar agora, eu só vou explicar, ninguém sabe, mas é o final do poder dos avatares sobre os humanos. Se sobrevivermos, nós os humanos, é que finalmente iremos seguir os conselhos de Buda, de Confúcio e Lao Tse, e ousar criarmos por nós mesmos a doutrina de vida que nos dignifique, não obedecer a avatar, A, B, C, D, que diga faz isso, faz aquilo. O próprio Jesus chegou ao ponto de dizer, desculpa, eu sei que eu nasci para fazer isso aí, mas eu não consigo. E alguns de nós já não conseguem mais cumprir o que os nossos espíritos. Basicamente, todo mundo que está nessa sala está nessa situação. Já nenhum de nós tem apetite psíquico humano para chegar aqui e estar no blá 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 de novo, a gente não consegue. Todos nós aqui já tentamos ser religiosos, participar daquela religião, disso, daquilo, mas aí a gente não consegue se afastar. Alguns já nem tentam. É porque nós partimos do pressuposto que o nosso espírito sabe o que é melhor para o nosso ego humano, né? Então a gente tem esse choque de... Pois é. Então, assim, só para respeitar a hora, devido à volta para casa, a gente vai parar hoje, amanhã a gente retoma com a história espiritual, amanhã a gente já começa a falar da história real dos Templários. Então, assim, tenham bons sonhos, e não fujam, amanhã, 18h30, estaremos aqui de novo.